Bom dia, Adelaide Paz. Bem, nós já vimos, então, toda a parte introdutória de estatística, ainda não abri o material, tá? Ainda vai abrir. Já vimos aí o que é estatística, o que é uma população, amostra, várias definições. Nós apresentamos aí as medidas de tendência central, né? Média, moda e mediana. Tá? Como trabalhar com a média, com a moda e com a mediana, tanto para dados simples, né? Ou seja, um rol, ou seja, dados não tabelados, quanto para dados tabelados com classe, como para dados tabelados sem classe. Nós vimos essas três situações para todas as medidas de tendência central. Tá? Agora nós vamos fazer a mesma leitura, a mesma análise dos dados, mas considerando as medidas de dispersão. E, no caso aí, as principais medidas de dispersão, basicamente vamos trabalhar com a média, vamos trabalhar com a média não, com o desvio padrão, com a variância, o desvio, amplitude total, são as principais medidas de dispersão, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Já está abrindo. Ok, então nós vamos ter o seguinte, nesta unidade de hoje, nós vamos estudar as medidas de dispersão, que tem um papel importantíssimo na análise dos dados, pois avaliam a variabilidade em torno da média. Como assim? Por exemplo, se eu tenho um grupo de alunos e eu quero saber a idade média deles, eu vou ter um valor de idade que é o valor que é a média. Só que eu preciso saber se as demais informações estão distantes ou estão próximas dessa média. Então, quanto mais distante, ou seja, quanto maior a minha dispersão, a média é menos representativa. A média ela é mais representativa quando a dispersão é menor, ou seja, quando as informações estão bem próximas dessa média. Tá? E daí, quem é que vai medir isso daí? São as medidas de dispersão. Tá bom? Verificaremos também que as medidas de dispersão elas avaliam a representatividade das medidas de posição. Também estudaremos as medidas de simetria e curtose. Na simetria, nós vamos ver em outro capítulo. Nós vamos nos deter agora, basicamente, na amplitude total, que é uma medida de dispersão, no desvio médio, que é uma medida de dispersão, e na variância, que é uma medida de dispersão muito sofisticada, e desvio padrão. E o coeficiente de variação que vai servir para a gente fazer a comparação entre dois grupos. Vamos começar com a amplitude total. Então, a amplitude total ela é uma das mais simples medidas de dispersão, tanto da população quanto da amostra. Tá? Ela nada mais é do que a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Tá? Então, ela não fornece assim, informações sobre todos os dados. Ela apenas pega o maior valor e o menor valor e tira a diferença. Por exemplo, para valores brutos, vamos supor, nós temos 5 avaliações. Vamos supor que um aluno faça 5 avaliações. Ele tira na primeira prova 7, na segunda prova 7,5, depois ele tira 8, depois 8,5, depois 10, tá? Então, o maior valor, a maior nota é 10. E a menor nota é 7, então a amplitude total será 3. Se eu tenho uma distribuição de frequência sem classe, então eu tenho aqui a coluna do xi, que é a variável de interesse, e a frequência. Tá? Então, nessa distribuição de frequência sem classe, o maior valor é 4 e o menor valor é 0, então a amplitude total será 4. No caso da distribuição de frequência com classe, nós vamos ter a seguinte situação, né? Temos aqui as classes, aqui a classe de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12. O maior valor da classe é 12 e o menor valor é 6. Então, a minha amplitude total será igual a 6. Então, aqui, dessa forma, você consegue determinar a amplitude total para dados simples, para dados... Acho que tem alguém pedindo para entrar, não. Para dados simples, para dados tabelados com classe
e para dados tabelados sem classe. Tá? Outra medida que também é muito importante de tendência central, de dispersão, é o desvio médio. Então, o que é o desvio médio? Olha, o desvio médio é a segunda medida de dispersão. Tá? Ela é a medida de dispersão ou grau de concentração dos valores em torno da média. Quando estamos calculando o desvio médio, estamos medindo a dispersão entre cada informação xi e a média. Temos dois tipos de desvio médio. Tá? O desvio médio para dados brutos, ou seja, para dados simples, sem tabela, e o desvio médio para dados tabelados. Tá? Então, para dados brutos, nós vamos ter que o desvio médio é a somatória da diferença entre cada informação e a média, cada informação xi, dividido pelo número de informações, que é o n. Então, x barra é a média aritmética, xi são os valores das observações, xi menos x barra é o valor absoluto do desvio, né? O módulo de xi menos x barra é o valor absoluto do desvio, então xi menos x barra é um desvio em relação à média, e n é o número de observações. Então, dessa forma, você consegue encontrar o desvio médio. Vamos ver aqui um exemplo. Valores brutos: 3, 5, 7, 4, 6. Esses dados, eles são dados não tabelados. Mas, para encontrar o desvio médio, eu vou utilizar uma tabela, que é essa aqui, ó, só para ajudar no cálculo, mas esse valor não é tabelado. Então, primeiro calcula-se a média. Então, você pega essas informações aqui, encontra a média será igual a 5, tá? Depois que você encontra a média, aí você vai encontrar o desvio em relação à média, tá? Você vai montar essa tabela aqui e vai colocar os valores 3, 5, 7, 4 e 6. A média é 5, né? A média é 5, em todas as informações a média é 5, ok? E aqui o xi menos x barra, então você vai pegar 3 menos 5 é igual a menos 2. 5 menos 5 igual a 0. 7 menos 5 igual a 2. 4 menos 5 igual a menos 1. 6 menos 5 igual a 1. Então, esses aqui são os desvios, ou seja, são as distâncias entre cada informação dessa e a média. Ó, tá? Aí você modula, encontra aqui o módulo desses desvios. Tá? Aí você soma, olha, soma, ó, 2 mais 0 mais 2 mais 1 mais 1, né, que vai ser igual a 6, e dividir por n, que é o número de informações. Então, está aqui, ó, o desvio médio é a somatória da diferença xi menos x barra, né, dividido por n. Então, primeiro você encontra o x barra, depois você encontra a distância, a diferença entre eles, o desvio, depois você modula, depois você soma, depois divide por n. Então, o desvio médio aqui é 1,2. Esse aqui é o desvio médio para valores não tabelados. Mas, professor, não está aparecendo uma tabela aí? Tá, essa tabela eu só utilizei para fazer o cálculo, mas os dados são simples, não tabelados. Agora, o desvio médio para valores tabelados. O desvio médio, ele tem, né, você vai encontrar, na verdade, a soma do produto entre a frequência e o módulo do desvio dividido por n. Isso é o desvio médio para dados tabelados. Então, o que você faz? Você encontra o x barra, depois você encontra a diferença, depois você modula, depois você multiplica por FI, depois você soma tudo, depois divide por N, conforme está orientando aqui. O x barra é a média aritmética, o xi são os valores das observações, o FI é a frequência simples, tá? O FI é a frequência simples, o x menos x barra é o valor absoluto do desvio x em relação a x, e n são os números de observações. Aí vamos ver aqui um exemplo. Calcular o desvio médio da distribuição de frequência baixa, tá? Essa é a distribuição de frequência. Então, o que ele faz? Primeiro passo é calcular a média. A média é só pegar f de xi, fi de xi, fi de xi, né? Encontrar a média. Nós vimos na aula de ontem como é que encontra a média, 5,8.
Depois que encontra a média, você faz aqui a tabela, né? Você monta a tabela para os cálculos. Aí você vai ter a média. Aí você pega aqui, de cada classe você encontra o ponto médio, né? Aí você pega x, 1 menos 5,8, que é menos 4,8. 3 menos 5,8, menos 2,8. 5 menos 5,8, menos 0,8. 7 menos 5,8, que é 1,2. Então, aqui são os desvios. Aí você encontra o módulo dos desvios, e depois multiplica. Depois que você encontrou o módulo dos desvios, aqui você multiplica FI vezes o módulo do desvio. Então, você vai ter aqui, ó, 3 vezes 4,8, 14,4. 3 vezes 2,8, 8,4. 8 vezes 0,8, 6,4. 3 vezes 1,2, 3,6. 8 vezes 3,2, 25,6. Aí você soma todas essas informações, né? Essa soma com essa aqui, soma com essa aqui, soma com essa aqui, soma com essa informação, vai dar 54,8. Aí você divide por N, que é 25. Então, vejam só, o que é esse 58,4? Ele é X, você encontra a média, pois encontra a diferença dessa média em relação ao ponto XI. Olha, preste bem atenção no seguinte, que eu tenho classes. Se eu tenho classes, então eu tenho que encontrar o XI, né? Que é o ponto médio de cada classe dessa. Depois eu encontro a distância entre a média e cada ponto médio desse. Certo? Depois que eu encontrar essa distância, eu vou modular, aí vou multiplicar por FI. Depois que eu multiplicar por FI, eu vou somar e dividir por N. Deixa eu ver se é o que eu queria entrar aqui. Né? Aí sim eu vou dividir por N. Dessa forma, então, eu tenho o quê? O desvio médio para dados brutos. Tá? Bem, então aqui eu tenho o desvio médio para dados simples e o desvio médio para dados brutos. Então, o desvio médio para dados simples é a soma de x menos x barra por N. O desvio médio para dados brutos, para dados tabelados, é a somatória de x menos x barra vezes FI dividido por N. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. A pergunta é a seguinte: vocês entenderam o cálculo do BM? Bom dia. Eu acho que sim. Entenderam a lógica do cálculo do desvio médio? Tudo bem, vocês entenderam essa lógica? Ok, Clícia, ok, William, ok, Maria Clara, ok, Alessandro, ok, Thiago, Anderson, vocês entenderam, Henrique? Vocês entenderam aqui esse cálculo? Sim ou não? Eu entendi, professor. Tá, então é o seguinte, olha só o que nós vamos fazer. Não tem essa fórmula aqui, gente, olha só. Obrigado, gente, pelo retorno, tá? Não tem essa fórmula aqui. Olha o que nós vamos fazer. Bem aqui, onde está o módulo, tá vendo aqui o x menos x barra e o módulo, tem um módulo. Eu vou pegar esse módulo, eu vou colocar um parêntese, e ao invés de modular, eu vou levar ao quadrado. Por exemplo, vou fazer x menos x barra ao quadrado, tá? Vezes FI. Quando eu fizer isso, aí eu já tenho outra medida, que é a variância. Então, olha só, gente. A variância, ela é muito parecida com o desvio médio. A diferença só é que ela leva ao quadrado. E qual é a outra diferença da variância? É que a variância é uma informação muito sofisticada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar de variância agora. Qual é a fórmula dela? É a mesma lógica. Eu pego x barra menos xi, aí eu vou elevar ao quadrado, depois eu vou multiplicar por fi, depois eu vou somar tudo em cima e dividir por n, tá? Aí eu estou aproveitando logo essa lógica para vocês entenderem melhor. Então, olha a variância, vamos falar sobre ela. Então, a variância é a média quadrática da soma dos desvios em relação à média aritmética. Ela é uma medida de dispersão bastante estudada no meio científico. Quando o estudo for feito na amostra, a variância é simbolizada por S ao quadrado. Então, gente, nós vamos ter aqui a seguinte situação. Se eu estiver trabalhando com amostra,
a variância será S ao quadrado. Se eu estiver trabalhando estudando uma população, o símbolo vai ser sigma ao quadrado, tá? Outra coisa, se for variância, eu vou dividir por n menos 1. Se for variância amostral, n menos 1. Se for variância populacional, vou dividir por n. Professor, por que na variância amostral eu vou dividir por n menos 1? Porque a amostra tem um erro. Esse n-1 é uma tentativa de minimizar esse erro, chama-se fator de correção de Bessel, tá? É uma tentativa de minimizar esse erro. Então, você vai ter a variância amostral e a variância populacional. A diferença entre elas, a amostral é S ao quadrado e dividido por n-1. E a populacional é o sigma ao quadrado e dividido por n. É isso. Então, vamos para as fórmulas. Tem um processo longo e um processo breve simplificado. Vamos trabalhar com o processo longo. Então, veja só, gente. Olha aqui, olha, S ao quadrado é a variância amostral. Xi menos x barra ao quadrado. Isso para dados brutos, tá? Para dados simples, sem tabela. X menos x barra ao quadrado. Ainda agora, no desvio médio, era x menos x barra, era o módulo de x menos x barra. Agora, na variância, é x menos x barra ao quadrado. Aqui, n menos 1, porque é o S2. Se fosse sigma ao quadrado, seria somente n. Tá legal? Esquece o processo simplificado, a gente não vai trabalhar com ele. Olha esse exemplo aqui, ó. Quando se trata de população, divide-se apenas por n. Tá? Exemplo, calcular... Professor, como é que eu vou saber que é população ou que é amostra? Bem, se for um problema, o problema tem que dizer. Se não for um problema, for uma pesquisa, você vai saber se na sua pesquisa você está utilizando a amostra ou se você está utilizando a população. Ok? Olha esse exemplo aqui, o 3, 5, 7, 4 e 6. Então, você encontra a média, que é 5. Aí você, então, depois de encontrar a média, você calcula a diferença entre os valores da série da média. 3 menos 5, menos 2. 5 menos 5, 0. 7 menos 5, 2. 4 menos 5, menos 1. 6 menos 5, 1. Aí aqui, você eleva ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. 0 ao quadrado, 0. 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1, que é igual a 10. Então, esse 10, ele é a soma do xi menos x barra ao quadrado. Aí você vai dividir, então, 10 por 5. Por que 5? São 5 informações. Menos 1, porque é a amostra. Então, vai ficar 10 sobre 4, 2,5. Então, a variância desses valores aqui, 3, 5, 7, 4 e 6, é igual a 2,5. Isso é a variância. E se for... a gente não vai trabalhar com processo breve, esquece o processo breve. E se for para dados tabelados? É a mesma coisa, se faz multiplicar por FI. Tá? Vamos trabalhar com processo longo. Então, vamos lá para dados tabelados. Nós temos aqui a variância dessa distribuição aqui, FI, né? E XI. Aí você, as classes, esse F é minúsculo aqui, ó, que é a frequência simples, e o XI. Primeiro calcula a média, 5,8, igual como nós fizemos anteriormente. Para você montar a tabela, né? Aí você vai colocar aqui a frequência FI, o ponto médio, a média 5,8, depois a diferença entre cada valor XI e X barra, 1 menos 5,8, menos 4,8, 3 menos 5,8, menos 2,8, 5 menos 5,8, menos 0,8, 7 menos 5,8, 1,2, né? Aí você pega essa diferença e eleva ao quadrado. Depois que você levar ao quadrado, você pega cada valor desse e multiplica por FI, porque já dá tabelado. 23,04 vezes 3, 69,12. 7,8 vezes 3, igual a 23,52. 0,64 vezes 8 é igual a 5,2. 1,4 vezes 3 é igual a 4,32. 10,24 vezes 8, 81,22. Então, esses valores são somados, né? Você vai ter 184. Então, 184 é a soma de xi menos x barra ao quadrado vezes fi. Então, você vai pegar 184 e dividir por 25 menos 1. Por que 25? É o n, o total aqui da frequência, 25. Menos 1 porque esse é o quadrado. Se fosse sigma ao quadrado, seria somente só n. Então, a variância
dessa distribuição de frequência com classe é igual a 7,67. Essa é a variância. Ok? Para dados aí, no caso, tanto simples como para dados tabelados no outro processo, nós não vamos trabalhar. São as propriedades da variância, e você pode, então, depois fazer uma leitura sobre a propriedade da variância, tá? Vamos para o desvio padrão, tá bom? Bem, o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão é a medida mais informativa da variação dos dados. O desvio padrão nos fornece uma indicação do que ocorre entre os dois extremos. Portanto, o desvio padrão é a medida de quantos valores observados variam em torno da média também, tá? Então, se a variância é 25, desvio padrão é 5. Se a variância é 36, desvio padrão é 6. Se a variância é 81, desvio padrão é 9. Então, o desvio padrão é a raiz da variância, tanto amostral como populacional, tá? Aí nós temos aqui, né, calcule o desvio padrão dos dados brutos abaixo, 3, 5, 7, 4 e 6. Nós já calculamos a variância, que é 2,5, então o desvio padrão vai ser a raiz de 2,5, que é igual a 1,58. Então, o desvio padrão é igual a 1,58. Calcule o desvio padrão da distribuição de frequência abaixo, ó, a distribuição que nós encontramos agora, ó, que é essa distribuição. Bem, nessa distribuição, nós vimos que a variância é 7,67. Se a variância é 7,67, então a raiz de 7,67 é 2,77. Então, o desvio padrão dessa distribuição de frequência é 2,77. Ou seja, resumindo, né, para o cálculo do desvio padrão, deve-se primeiramente determinar o valor da variância, em seguida extrair a raiz quadrada desse resultado. O desvio padrão, ele é muito utilizado. Por exemplo, quando você fala, olha, a média é um valor tanto, com 2 pontos para cima e 2 pontos para baixo. Esses 2 pontos para cima e 2 pontos para baixo, que é o erro, eles são construídos a partir do desvio padrão, tá? Dependendo do tipo de estudo que está sendo feito. Por exemplo, para trabalhar com intervalo de confiança para média, você vai pegar a média mais ou menos, né? Aí tem um Zzinho, sigma ao quadrado raiz de n, aí você vai usar o desvio padrão. Então, se você vai trabalhar até mesmo na proporção, né, o intervalo de confiança, você vai precisar de uma noção do desvio padrão. Mas na estimação de intervalo, onde você tem um valor médio, um máximo, um mínimo, intervalo de confiança, você precisa do desvio padrão. Ok? E aqui o coeficiente de variação de Pearson, né? Para que serve o coeficiente de variação de Pearson? O coeficiente de variação de Pearson, ele é um coeficiente que dá para você a ideia e condições para você comparar dois grupos. Por exemplo, vamos supor que você tenha a turma de matemática A e você tenha a turma de matemática B. E você quer saber quem tem o melhor desempenho, A ou B. Aí você passa uma prova, né? 30 alunos da matemática A fazem a prova, você calcula a média e o desvio padrão. 30 alunos da matemática da turma B fazem a prova, aí você calcula a média e o desvio padrão. Aí você divide o desvio padrão pela média, ó, o S pela média, e multiplica por 100. Aí você vai ter um coeficiente chamado coeficiente de variação de Pearson. Tá? Será considerada a série mais homogênea, ou seja, mais concentradinha, a que tem menos dispersão, aquela que apresenta o menor valor do coeficiente de variabilidade. Então, quanto menor o coeficiente, menor a dispersão, e a série é considerada mais homogênea. O que é homogeneidade? Homogeneidade é aquela série que tem a melhor, por exemplo, melhor desempenho. Qual é melhor? Quem tem melhor desempenho? O A ou B? O que tiver o menor coeficiente tem o melhor desempenho. Tá? A observação 2, ela é uma medida estatística que serve para avaliar a homogeneidade de série estatística, que é o grau de concentração dos valores observado em torno de sua média aritmética. Se tu tens o grupo 1 e o grupo 2, qual é o melhor grupo? O que tiver o menor coeficiente de variação de Pearson. Tá legal? Então, isso aí, no caso, são as medidas. Bem, gente, então, calculamos aqui, eu apresentei aqui para vocês, tá?
Deixa eu voltar aqui com vocês. Eu apresentei para vocês, tá bom? A definição, tá bom? A definição aí de medidas de tendência central, tá? A definição de medidas de dispersão, toda ela, ok? Toda essa definição de medidas de dispersão, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Primeiro é o seguinte, vocês entenderam as medidas de dispersão? Vocês entenderam? Vocês entenderam como calcula as medidas de dispersão? Opa, aqui. Só façam responder no chat se sim ou se não, então falem aí. Ok, tranquilo, Maria Clara? Tranquilo aí, Leandro, ok? Roger acha que sim, Seguindo sim. Tá, beleza, então o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês, olha só, gente, medidas de tendência central e medidas de dispersão. Isso é a estatística descritiva. Então, quando você vai a campo, você coleta os dados, certo? Depois que você coleta esses dados, aí você vai fazer uma análise descritiva, vai pegar os dados, você vai fazer uma tabela, você vai fazer um gráfico, tá? Você vai fazer aí, por exemplo, aí vai extrair as medidas de tendência central, média, moda e mediana, o desvio padrão. Por exemplo, eu quero saber o perfil dos meus alunos. Eu vou lá, faço uma entrevista com os alunos, eu pego religião, sexo, idade, renda, nota deles, sabe, renda familiar. Aí pega essas informações, monta as tabelas, monta os gráficos, depois diz, olha, gente, a renda média desse aluno é tanto, olha, a renda média dessa turma é tanto, com tanto para cima e tanto para baixo, que já é a medida de dispersão ajudando aí, uma variação de tanto, uma variação pequena, ou então, não, a renda deles tem uma variação grande, tem uns que a renda familiar de um salário, outros já tem 8 salários, então uma variação grande. Então, toda essa descritiva é possível você construir a partir dessas medidas, a partir dessas medidas de dispersão e medidas de tendência central, tá? É possível você construir. Bem, agora eu vou mostrar para vocês como você pode extrair essas informações a partir do Excel, tá bom? Eu vou abrir o Excel para vocês e vou mostrar para vocês como é que você pode calcular. Eu não sei se o Excel que vocês utilizam é o mesmo que eu tenho, mas geralmente são bem parecidos, e aí vocês vão ter condições de trabalhar aí com Excel. Basicamente é a mesma lógica. Deixa eu abrir aqui um Excel, XLS, e vou já compartilhar com vocês, tá? Vou compartilhar com vocês esse Excel. Eu vou mostrar para vocês como é que calcula aí. Ele está abrindo, está um pouco lento. Então é o seguinte, eu vou criar um pequeno banco de dados, tá? Da mesma forma que eu fiz ali, por exemplo, para fazer o gráfico, eu vou tentar fazer para o Excel, tá? E aí eu vou colocar um banquinho de dados e fazer uma análise descritiva. Aí é o seguinte, vai aparecer no Excel um link, tá? Esse link que vai aparecer no Excel, se não aparecer no Excel de vocês é porque ele não está ativado, mas não significa dizer que ele não exista. Ele existe, só que ele não está ativado. Aí nós vamos precisar ativar, tá? Aí eu vou mostrar passo a passo. Eu consegui abrir aqui o meu Excel, o computador está cheio de programa de estatística, ele fica um pouco lento. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui com vocês e compartilhar. Eu vou criar rápido um banco de dados, nós vamos clicar, vocês vão ver a velocidade que isso é feito. Uma pasta nova, compartilhar. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar. Está aparecendo para vocês Excel?
Você tem que falar, porque eu não estou conseguindo mais enxergar vocês. Sim. Só digam se Sim, sim ou se professor. não. Tá, né? Então é o seguinte, eu vou colocar aqui, idade. Ok, obrigado, idade. Por exemplo, aqui 23 anos, 22 anos, 21 anos, 24 anos, 19 anos, 18 anos, 18 anos, 19, 20 e 21. Eu criei um banco de dados, entendeu? Então, olha só o que eu vou fazer. Estou vendo aqui em cima, olha, página inicial, inserir, layout de página, formulário, dados. Bem aqui tem dados. Ó. Quando eu clicar em dados, tá? Quando eu clicar em dados, vai aparecer aqui análise de dados. Quando eu clico em análise de dados, vai aparecer esse quadro aqui, ó. Aí eu venho aqui, estatística descritiva. Depois eu clico em OK, estatística descritiva. Aí eu clico aqui, ó. Clico bem aqui nessa setinha, marco os dados que me interessam, volto na setinha, marco aqui resumo estatístico dentro da tabela, tá bom? E dou OK, ó. Quando eu der o OK, né, ele vai gerar minha estatística descritiva. Aí vocês podem rever esse passo a passo na gravação que vai ficar para vocês. Aí eu já cliquei no OK, aí ele vem aqui e gera para mim toda a estatística descritiva. Ó. Então eu vou ter aqui ó, a média, o erro padrão, a mediana, a moda, que é chamada de moda, né, desvio padrão, a variância da amostra, a simetria cortada, vamos ver o mínimo, o máximo, a soma e a contagem. Então, dessa forma, vocês vão conseguir aí, né, encontrar. Aí você pode perguntar assim, mas professor, é o seguinte, ele gerou noutra planilha. Então, eu vou voltar aqui para a planilha 1, tá? Tá aqui, olha. Eu podia gerar aqui no lado se eu quisesse, eu vou fazer de novo, tá? Olha, eu venho aqui, olha. Dados, análise de dados, estatística descritiva, ok. Aí eu venho aqui, ó, já está marcado, né? Mas se não tivesse marcado aqui, ó, se não tivesse marcado, eu vim aqui e marcaria aqui, ó, eu marco os valores, clico aqui dentro. Aí bem aqui, olha, tem nova planilha dentro da tabela. Então, se eu clicar aqui, ó, intervalo de saída, eu posso clicar aqui nessa setinha e dizer, olha, eu quero que saia bem aqui assim o resultado, tá? Aí eu clico aqui, eu marquei onde eu quero a saída, marco aqui resumo estatístico, dou OK, aí ele vai sair aqui no lado onde eu marquei, certo? Aí daqui eu posso copiar e jogar para onde eu quiser o resultado. Aí saiu na mesma planilha do lado, entende? Aí fica a gosto de vocês aí colocar onde quiser a descritiva. Então, professor, o senhor vai passar um trabalho para a gente pode usar o Excel? Sim, pode usar o Excel. A outra coisa interessante, importante, é o seguinte, professor, o meu Excel, tá? Professor, o meu Excel, ele não parece aqui esse análise de dados, tá? Olhem só, se quando vocês digitarem aqui dados e não aparecer análise de dados, deixa eu voltar aqui para o Excel, tá? Se quando vocês clicarem em dados e não aparecer análise de dados, aqui, ó, o que é que vocês têm que fazer? Vocês veem bem aqui, assim, ó, existem vários caminhos. O Excel que eu trabalho, que é da versão, da minha versão, eu venho aqui, clico em arquivo, aí eu venho aqui embaixo, olha, tem mais aqui, né? Mais aqui embaixo. Aí eu vou colocar mais opções, eu vou colocar opções, tá vendo? Ó, opções. Aí venho aqui, ó, em suplementos. Clique em suplementos. Eu vou clicar aqui em suplementos. Aí coloco aqui, ó, tá vendo? Ferramenta de análise. Ferramenta de análise VBA. Aí vou aqui, ir, tá vendo? Ir, aqui embaixo, ir. Clico em ir. Aí aqui o meu está marcadinho, ó, ferramenta de análise VBA. Vou repetir. Ah, professor, não está aparecendo análise de dados. Não está? Então vem aqui, ó. Arquivo. Vem aqui embaixo. Opções. Suplementos. Ferramenta de análise VBA. Ir. Aí marca e dá o OK. O meu, se eu desmarcar, vai sair de lá a análise de dados. Então eu vou fechar aqui. Tá? Então, dessa forma, você pode fazer aí toda a tua descritiva, tá? Utilizando o Excel, tá bom?
Vocês podem usar outros programas, se vocês tiverem. Você pode fazer até no aplicativo de Estatística Fácil, tá bom? Entenderam? Entenderam como calcular as descritivas no Excel? Sim. Sim ou não? Já tinham feito isso? Ainda não. Nunca tinha feito isso. Não, fica muito mais fácil, né? Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês quais as atividades que vocês vão fazer, tá? Que é atividade em grupo, tá bom? Bem, nós programamos o seguinte, dia 30 será a nossa primeira prova, tá? Amanhã nós vamos ter aula normal, tá? Amanhã amanhã 29, teremos aula normal. A nossa primeira prova será sobre descritiva, aí eu vou passar para vocês uma atividade em grupo. Como vai funcionar? Vocês vão formar o grupo, vocês vão resolver, pode ser no papel, pode ser digitando, vão escanear e mandar para mim, para o meu e-mail. Vou anotar aqui meu e-mail. admilson.alcântara@uepa.br, tá? Aí o meu e-mail. Professor, quando eu tenho que enviar? Tá? Vocês podem enviar até segunda-feira. Segunda-feira é dia... Cadê? 3 de maio. Até 3 de maio. Ok? Trabalho em grupo. Professor, quantas pessoas tem que mandar? Só o representante do grupo. Pega, por exemplo, o Henrique vai formar o grupo dele. Professor, vai trabalhar eu, Thiago e Matheus. Professor, até quantas pessoas podem ser? Até 4. Até 4 pessoas, tá bom? Aí forma um grupo, professor, eu sou o Henrique, eu vou trabalhar com o Thiago, com o Roger e o Lidiane. Tá bom, então somente o Henrique manda, tá? Aí vale 4 pontos para a primeira avaliação. Tá legal? Certo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a apostila e vou jogar os exercícios no WhatsApp para vocês saberem quais são, tá bom? Mas eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Vamos aqui, que eu vou escolher uns bem tranquilo. Aí na sexta-feira eu vou entregar para vocês a prova de vocês e vocês também vão poder entregar no dia 3 de maio. Se vocês tiverem alguma dúvida... só que a prova é individual, tá? A prova é individual. Aí, no caso, na prova, eu vou orientar tudo como é que tem que ser feito, tá? Então, vamos aqui. Eu vou retirar aqui e colocar lá no nosso WhatsApp. Bem, vamos aqui então. Espera aí, deixa eu chegar aqui onde eu quero. Vamos lá. Então, primeira parte é essa daqui. Deixa eu editar. Tirar um instantâneo. Primeiro essa daqui. Vou colocar lá no WhatsApp, tá? Tá abrindo o WhatsApp. Eu vou colocar atividade em grupo. E aí eu vou colocar umas 4 ou 5 questões aí para vocês enviarem para mim nesse período aí, tá? Aí coloquem lá matemática, né? O EPA, tá bom? Coloca assim, olha, por exemplo, grupo, coloca assim, matemática disciplina. Não esqueça de colocar o nome de vocês, pelo amor de Deus, porque teve... Então, vamos aqui, estatística. 3 de mate. Tá abrindo, tá lento aqui, porque a internet está lenta, mas está abrindo já, tá bom? Então, vamos aqui, eu vou colocar a orientação aqui para vocês, tá? Um segundo aqui, que apareceu aqui. Vamos lá, trabalho em grupo. Trabalho em grupo, tá? Estou colocando no WhatsApp, tá, gente? Identificar no e-mail
no e-mail, tá? Coloca assim, o nome do líder, por exemplo, Henrique, tá? Primeiro coloca assim primeiro, olha. O EPA, matemática, trabalho em grupo 01, tá? Aí coloca Henrique, o nome do líder do grupo, tá? Henrique Cardoso, por exemplo, Henrique Cardoso, tá? Então vocês vão colocar assim, ó, o EPA, matemática, trabalho em grupo, tá? Henrique Cardoso, aí coloca estatística. Esse vai ser o título do e-mail. Vou mandar para qual e-mail? admilson.alcântara@uepa.br, tá bom? Coloquei no WhatsApp. Aí, vocês vão fazer assim mesmo, colocar dentro do trabalho, né? Dentro do trabalho, é o seguinte, o nome da equipe, né? Da equipe. Aí vamos lá. Atividade 1, não, questão 1. Questão 1. Lá vai a questão 1. Pronto, já foi. Agora eu vou pegar a questão 2, ok? Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu estou colocando no WhatsApp, viu, gente? Vamos para a questão 2. Disjutiva, série estatística. Ok. De frequência. Função da distribuição de frequência. Deixa eu ver aqui. Não. Essa aqui é legal. Vou pegar essa daqui, tá? Será a questão 2. Vamos lá. Questão 2. Questão 2. Vamos agora para a questão 3. Essa aqui é boa para a questão 3. Questão 3. Vamos agora para a questão 4. Aí, olha, gente, eu vou colocar 4 questões aí. Dá para fazer assim, olha, divida entre vocês aí, cada grupo aí, cada um do grupo pode fazer uma questão. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Vou colocar a medida central, medida de dispersão. Tudo isso nós já vimos, gente. Menos a parte de partir sentiu, né? Medida de dispersão. Então, vamos falar sobre a simetria cortose. Opa. Ele está para baixo, pede essa variância, desvio médio, desvio padrão e coeficiente de variação. Essa aqui tá de bom tamanho, essa daqui, ó. Bem simplesinha. Ok, cadê? Tá. Questão 4. Pronto, melhor do que isso, só 2 issos. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar aqui eu vou printar agora a nossa frequência, tá? Bem, gente, então está lá no WhatsApp, tá legal? A atividade de vocês em grupo, tá?
Amanhã teremos nosso encontro novamente. Ainda não sabe que eu estou aqui gerando aqui a frequência, para ver se deu certo. Aí, gente, tudo bem? Alguma dúvida sobre o nosso trabalho em grupo? E a sala de aula no Google? William, a sala de aula no Google, quem faz sempre é a coordenação do curso, que é, no caso, a pedagoga lá. Vou verificar com ela se tá ok a sala de aula no Google, tá bom? Se tiver ok, a gente disponibiliza e coloca as tarefas, mas por enquanto a gente está conseguindo fazer pelo WhatsApp. Ou alguém está com dificuldade para trabalhar no WhatsApp? Tudo bem, William? Então é isso, sabe? A gente vai trabalhando aí, se ela preparar, porque eles estão muito ocupados com votação, uma série de coisas, né? Então, a gente vai logo trabalhando, quando pintar aí a sala do Google, a gente vai postando as informações, tá bom? Eu vou ligar para a Marcinha hoje, ver se ela já preparou, se ela já disponibilizou, tá? Porque ela tem que montar a sala e jogar vocês aí tudo dentro. Eu não tenho como nem montar, porque eu não tenho e-mail de vocês. Falar nisso, vocês já tiveram, vocês já fizeram aí o e-mail institucional de vocês, gente? Sim. Sim, né? Olha, vou dizer aqui quem apareceu aqui, tá? Na frequência. Alessandro, Plícia, William, Leandro, Wenderson, Juscelino, Lidiane, Maria Clara, Tiago, Henrique, Matheus, Moacir, Roger. Beleza? Ok. Faltou ninguém, não, né? Olha, se houver dúvida, podemos perguntar no WhatsApp. Só dúvida sobre como fazer o processo de entrega, tá? O processo de como é o título, como é isso. Agora, sobre o tema mesmo, vocês têm que assistir o vídeo, têm que olhar as aulas que a gente deu e vão lá tirar dúvida lá, tá bom? Ok. Bom dia para vocês, gente. Até amanhã, até amanhã, até amanhã. Bom Bom dia. dia, professor. Bom dia, Vou agora para a professor. oficina. E não esqueça da Tudo bem, oficina de professor? Bom vocês, dia. viu? Bom dia, professor. Bom dia. Ó, não esqueça da oficina de vocês, que é em maio, terceiro ano, tá? A gente está desde ontem na oficina no passado do quarto ano, tá uma loucura. Tá bom? Falou, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom almoço. Obrigado, bom dia, bom dia.